Vamos, de uma vez por todas, saber a diferença do que é real e do que é ilusório. O curso nos pede isso, que saibamos a diferença entre o real e o ilusório. E na introdução de um curso de milagres, começa nos dizendo: nada real pode ser ameaçado. Nada real pode ser ameaçado. E o que é real para um curso de milagres? São tão poucas coisas o que é real que vale a pena enumerá-los, para que a gente possa excluir e dizer que todo o resto é fake news. Então, o que é real para um curso de milagres? Real é aquilo que Deus criou, ou aquilo que nunca foi criado, né? Já existiu, sempre existiu, sem causa, que é o próprio Deus. Ninguém criou Deus. Então, o que é real? Aquilo que já existia e o que Deus criou. O que já existia? Deus. E o que Deus criou? Algumas coisas. Então vamos falar o que é real, para a gente entender o que é esse real que não pode ser ameaçado. E uma vez que a gente saiba o que é real, por exclusão, sabemos que tudo mais é fake news. Então vamos lá. Eu fiz uma relação aqui de 12 realidades supremas, tá bom? Vamos lá. Primeira, Deus. Segundo, amor. Deus é amor. Isso é real. Terceira, unidade. Deus é uno, unidade. É outro nome para Deus. Uno. Eternidade. Sempre. Fora do tempo e do espaço. Isso é real, tá bom? Verdade com V maiúsculo. Conhecimento com C maiúsculo. Para além do intelectualismo. Isso, gente, é realidade. Vamos ver o que Deus criou, né? O que Deus criou, que é realidade. O Filho Santo de Deus. Nós, Filho Santo de Deus. O Espírito com E maiúsculo. Não o corpo. O Espírito, isso é real. O Ser com S maiúsculo. Outro nome para o Filho de Deus. Ser. Ou Cristo. Outro nome para o nosso ser. Cristo. Espírito Santo. O Espírito Santo, aquela parte da nossa própria identidade. Espírito Santo em nós. O céu. O céu. Aí já vão 12 realidades supremas. O céu, que céu? É um local, Leandro? Deus criou um local? Não. O céu, um estado de consciência. Os reinos dos céus és tu, diz um curso de milagres. O céu é a nossa própria natureza. Então, isso é o real. Esse é o real que não pode ser ameaçado. Se você é mais visual, esse texto está na descrição do vídeo, citando as 12 realidades supremas. E tudo mais que eu vou falar aqui. Agora já sabemos o que é real, o que não pode ser ameaçado. E este real, que é o que somos, gente, que é o que nós somos, né? A Divina Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, são três, mas são um. Esse real não pode ser ameaçado. E o resto tudo é fake news. Mas o que é real, ele tem seu próprio atributo, né? Nomes, conceitos que o livro nos traz para trazer algum certo entendimento. Tá? Então a gente vai trazer alguns atributos aqui do que é real. Dessas 12 realidades supremas. Atributos. Inocência, total inocência, completude, abundância, plenitude, atributos do teu ser. Paz, alegria, felicidade, bom, belo, santo, tá? Tudo são atributos do nosso ser, atributos de Deus. Como nós somos a extensão de Deus, são nossos atributos. Deus e felicidade é a mesma coisa, palavra de um curso de milagre. Deus, felicidade e alegria, palavras de um curso de milagres. Então são conceitos que nos ajudam a ter uma ideia do que é real. O que mais? Outros atributos. Invulnerabilidade. Por isso que é real não pode ser ameaçado, porque somos todos invulneráveis em espírito. Perfeito, perfeição, tá? Imutabilidade, não pode ser modificado. Igualdade, existe igualdade, porque somos todos extensão, somos todos um. Por isso a frase, somos todos um, igualdade. E lembre-se, gente, quando eu falei aqui perfeição, Leandro, mas eu não sou perfeito. Em espírito, o espírito está pronto. Em espírito, tu és perfeito, tá? Invulnerável.
tá? Nós somos como um diamante sujo de lama. A gente que vive esse sonho de separação, né, é a lama. É claro que a gente comete equívocos neste mundo, né? Mas essa é a lama por cima do diamante. A lama não muda o valor do diamante. O diamante permanece com todos esses atributos: inocente, completo, abundante, pleno, paz, alegria, felicidade, bom, belo, santo, invulnerável, perfeito, imutável, igual. Tá? Esses são os atributos do real. Gente, eu estou aqui usando conceitos, falando de 12 realidades supremas, conceitos falando sobre os atributos das coisas reais, mas a gente tem que entender, sobretudo nós temos que entender, que todo o conceito limita, as palavras limitam. O que é real não pode ser descrito, é indizível. O que nós somos é indizível. Tá? Então as palavras aqui é como um símbolo que aponta para a verdade, mas a verdade não pode ser dita, né? Ela é ilimitada, ela é tão grande que qualquer conceito limita. Então a gente tem que ter muita mente aberta nessa hora, quando a gente fala sobre os atributos da realidade, do que é real. Tá? É só uma direção, né? Todo um curso em milagres, todo o texto sagrado em palavras, ele aponta um caminho para que nós possamos vivenciar, experienciar o que é real. Ter uma vivência com Deus, uma experiência com Deus, uma experiência com o nosso ser. Então, as palavras apontam, mas elas não são a verdade em si. Um curso em milagres não fala, não tem a verdade não está dentro de um curso em milagres, porque senão a verdade estaria limitada, tá? O que o curso em milagres nos fala por letras, palavras, símbolos, são apenas coisas que a gente precisa ouvir para ter uma experiência, para nos levar a uma experiência com Deus. Então eu falei aqui das 12 realidades supremas e seus atributos. Vamos falar um pouquinho agora do que é fake news. Tudo o resto é fake news, mas tem as principais ilusões que vale a pena ser citadas. Gente, só existe o que Deus criou. O que Deus não criou não existe, são ilusões. Por exemplo, Deus criou a doença? Não. Deus criou o pecado? Não. Então são ilusões. Tá? Vamos lá nas ilusões. Vou enumerar que são 22 que eu trouxe como principais. Separação. A crença na separação. Essa primeira ideia em que o Filho Santo de Deus sonhou com a separação. Então, essa separação, que estamos separados de Deus, que estamos separados dos nossos irmãos, que não somos unidade com o todo, essa é a primeira grande ilusão. Deus não criou a separação. Deus não deu a realidade para este sonho. Então, a primeira grande ilusão é a separação. Junto com a separação, vem a segunda grande ilusão, o ego. O ego não é uma entidade criada por Deus. Deus não criou o ego, então o ego não existe. Lembrando, gente, que diz lá na introdução do livro, nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nada irreal existe. Eu estou falando agora das coisas que não existem. Não existe separação porque Deus não criou. Não existe o ego porque Deus não criou. O que é o ego, então? É um sistema de pensamento falso. De escassez, de culpa, de medo. É um sistema de pensamento em que o Filho Santo de Deus, a parte da mente tomadora de decisão no Filho Santo de Deus, se identificou com esse sistema de pensamento, esqueceu de sorrir no sonho e acreditou. E por isso faz esse sonho. Esse sonho se faz, mas é um sonho. Esse sonho de mundo. Então vamos lá, as ilusões. O ego, a separação, a própria ideia de tempo e espaço é uma ilusão, uma vez que o que existe é o atemporal, é o eterno, tá bom? Ah, lembrei agora, outro nome que você pode dar pro nosso ser é presença, né? Presença. Tá? Outro nome, outra realidade, presença. Fora do tempo e do espaço. Então, falando de ilusão, tempo, espaço, culpa, só existe a inocência, né? Culpa. Deus não criou a culpa, o medo, o pecado. O pecado não existe, gente. É claro que a gente aqui comete equívocos nesse sonho, né? Joga lama no diamante que somos, mas nós não somos essa lama, tá? O pecado é essa ideia desse equívoco que a gente comete, né? Somado com a ideia de culpa, punição, condenação. Nesse sentido, o pecado não existe, tá? O
pecado não faz parte do nosso ser. Né? Tudo, gente, quando eu falei dos atributos do nosso ser, né? Falei lá da abundância, da plenitude, da completude, da paz, da felicidade, da alegria. Esses atributos do nosso ser, eles são intrínsecos ao que somos. Tá? Eles não dependem de nada lá fora, não dependem do externo. A felicidade não depende de nada externo. A felicidade é um atributo de quem você é. Tá bom? Basta você se conectar no teu ser e experimentar esse sentimento de felicidade e paz que tu és. Tá? Mais uma vez, você não precisa conquistar a felicidade, fazer algo para ser feliz. O real já está pronto, já é perfeito. Basta, por isso que um dos exercícios aqui, no Curso de Milagres, um dos pilares, é o instante santo, onde você se conecta com esse teu ser, esvazia-se, né, dos julgamentos, suspende os julgamentos e reconhece o teu ser, se conecta com a tua realidade, com a paz, com a felicidade, a alegria. Mas continuando falando aqui do que é fake news, daquilo que Deus não criou, daquilo que é irreal e, portanto, não existe. Pecado, morte. Às vezes a gente diz, qual é o oposto da vida? Morte? Não. O oposto de morte é nascimento, que também é outra ilusão. Tá? O que existe de fato é a vida. Pronto. Outro nome para o nosso ser, para o que é real. Vida, presença. Morte, cujo oposto é nascimento, está aqui na dualidade, é sonho, é ilusão. Deus não criou a morte, tá bom? O que mais que Deus não criou? Deus não criou escassez, falta. Tudo isso é fake news. Incompletude, essa ideia de a gente não ser suficiente, né? Essas ideias ligadas ao ego, né? Por isso que quanto mais a gente se desidentifica com o ego e se conecta ao nosso ser, mais preenchida a gente vai se ver. A gente sai da ilusão e vai para a verdade, tá bom? Então, que não existe incompletude, vulnerabilidade, nós somos invulneráveis, né? Efêmero, tudo isso é ilusão. O mundo, o mundo da forma, as coisas da forma, não foram criadas por Deus, segundo o Curso de Milagres. Então, o mundo, o corpo, tá bom? Deus criou o Filho de Deus, o Espírito Santo, não o mundo, os corpos. Bom, se não existe corpo, também não existe doença, nem saúde, que são características do corpo. Estou falando das principais ilusões. Deus não criou a saúde, Deus não criou a doença. Deus criou o Espírito perfeito, o abundante. Conflito, Deus não criou conflito. Deus criou a paz eterna. Maldade, né? O mal, que é o ego, né? Deus não criou o mal, não é uma entidade criada por Deus. Tristeza também não foi criada por Deus. Raiva justificada, a própria raiva, muito menos a raiva justificada. Não existe uma raiva justificada, tá? Deus só criou a paz perfeita e imutável. Nada pode ser ameaçado. Como é que você vai sentir raiva se nada pode ser ameaçado? Nada pode ser tirado de você se tu és eternamente completo. Por que sentir raiva, né? Mais uma fake news. Diferenças. É claro que no corpo, no nível da forma, existem as diferenças. Mas no nível da forma também é fake news, tá bom? No nível do espírito é igualdade. Projeção, que é aquilo que a gente projeta lá fora. O ego está sempre projetando a culpa, o medo nas coisas que ele olha. Então tudo isso, gente, é fake news. É muito bom né, aqui enumerar as ilusões. Né? E o resto, Leandro? Tudo mais é fake news. Sabendo as 12 realidades supremas, tudo mais é fake news. Agora eu vou falar uma coisa. Tudo eu estou falando aqui está lá num Curso de Milagres, né? Eu só extraí, né, e coloquei de uma forma didática.